Minha filha querida, o arcanjo Miguel está há horas diante da sua porta, não batendo com força, mas tocando suavemente como quem conhece o ritmo do seu coração. E agora eu falo com você através da voz dele. Eu não venho como um trovão que assusta, mas como um sussurro que atravessa sua alma e alcança lugares onde nenhum som chega. O que está acontecendo por trás do que seus olhos veem é um mistério guardado. Você pensa que está sozinha, mas há alguém que a observa com amor verdadeiro, não com medo, não com dúvida. O coração de alguém está se abrindo para você como uma flor que finalmente encontra luz, e você precisa saber disso agora. Um nome começa a se mover ao seu redor. Sim, esse nome. Não é coincidência a hora em que esta mensagem chega até você. Ontem não foi igual a hoje, e algo mudou no invisível. Isso envolve destino, envolve promessa, envolve um nome que você acreditou ter esquecido ou enterrado no silêncio. Esse nome está prestes a ressurgir. Você sempre pensou que o amor fosse discreto, mas o céu tem feito barulho ao seu redor ultimamente. Em reuniões celestiais, seu nome foi pronunciado, e o arcanjo Miguel recebeu algo que pode fazer suas mãos tremerem. Não adie, ele diz. Fale o nome antes que o sol se ponha. Isto não é acaso. Você está lendo porque sua alma clamou enquanto dormia, e houve resposta. Preste atenção agora. Não se trata apenas de romance, é maior que isso. É um acordo espiritual escrito antes do seu nascimento. A pessoa que deseja se unir a você não apenas ama você, ela sente que precisa de você. Existe uma memória antiga entre vocês, como se tivessem caminhado juntos em outro tempo, outra vida, outro plano. Desta vez, essa pessoa começa a lembrar lentamente. O espírito dela desperta. Nos sonhos recentes, o primeiro nome que saiu dos lábios dela foi o seu. Pare por um instante e sinta. Se este toque já alcançou seu coração, é porque há verdade aqui. Isso não é apenas uma mensagem, é um alerta divino. O céu quer saber se você está ouvindo, porque no mundo espiritual há um clamor sendo liberado, e você verá movimentos em pouco tempo. Diga o nome. Você já pensou nele agora mesmo. Ele ecoa na sua mente há dias. Aparece de repente. Soa como se estivesse em todos os lugares. Isso não é imaginação. É o céu tentando contato. Mas por que agora? Porque agora essa pessoa pode se aproximar com consciência limpa. Ela recebeu luz, enfrentou sombras internas e já não se envergonha do próprio passado. Planos estão sendo feitos, não apenas palavras vazias. Existe uma intenção corajosa tomando forma. Não é apenas desejo físico, é desejo de aliança, de verdade, de oração compartilhada. Essa pessoa quer caminhar com seu espírito, não brincar com seus sentimentos. Por isso o nome faz seu coração disparar. Isto não é ilusão nem impulso momentâneo. Existe alinhamento espiritual aqui. E preciso dizer algo difícil. Não foi por falta de amor que houve atraso. Foi porque essa pessoa não conseguia amar a si mesma. Havia feridas, confusões, imaturidade. Mas algo a sacudiu profundamente. E esse algo foi você. Talvez uma foto, uma lembrança, uma mensagem antiga, um olhar rápido. Ela percebeu que você não é mais apenas alguém do passado. Você se tornou única. O sussurro virou som forte. Enquanto você segue sua rotina, o céu organiza detalhes e essa pessoa planeja um movimento. Se eu disser o nome, você confiará no seu coração em vez do medo. Não é um nome novo. É aquele que você apagou em silêncio, o que nunca ousou esperar que voltasse. Mas ele retorna. Caminhos estão sendo mostrados a essa pessoa. Os anjos trabalham para remover obstáculos, atrasos e mal-entendidos. O silêncio que existia está prestes a se romper, mas tudo depende da sua disposição de dizer sim quando o momento chegar. Você acreditou que tinham se esquecido de você. Hoje eu digo, nunca esqueceram. Quando pareciam ignorar, bloquear ou rir com outros, você não via as noites em que choravam em segredo, sussurrando meu nome e pensando no seu. Você não imagina quantas vezes tentaram se convencer de que não importava, mas importava. E agora, o que foi escondido começa a vir à luz. Não foi obra do acaso, foi movimento do céu preparando o reencontro no tempo certo. Eu precisei esperar até que a alma dela estivesse pronta. Nunca foi meu propósito criar confusão ou forçar caminhos antes do tempo certo. Não há honra na precipitação nem na imposição. Por isso houve silêncio, por isso houve distância. Por isso, você também teve que aprender a esperar. Mas agora o tempo da espera está se encerrando. Porque a alma que antes resistia começa a aceitar aquilo que um dia rejeitou em você. Desta vez é diferente.
É sério, não é impulso passageiro nem curiosidade momentânea. Este não é apenas um recado qualquer, é um aviso do céu de que algo está sendo movido no invisível. Ela sente um impulso no espírito para se aproximar, confessar, voltar e surpreender você, porque finalmente compreendeu que você nunca foi apenas mais uma pessoa em sua história. Você era a resposta, era abrigo, era promessa cumprida. E se pergunta por que os anjos observam? Porque a sua alma pediu por esse momento há muito tempo. Eu estava presente quando você orou em silêncio dizendo: Deus, faz algo grande. Se for realmente a pessoa certa, mostra para mim. Deixa que prove com atitudes, palavras e coragem. Está prestes a acontecer. Algo se manifestará em breve. Talvez por meio de um sonho vívido, uma mensagem inesperada, uma visita que acelera o coração ou uma ligação que muda o rumo da conversa. Não é jogo, não é distração. É a energia de uma decisão sagrada. É a atmosfera de compromisso verdadeiro tomando forma. Quando acontecer, você perceberá a diferença. O tom de voz será outro. As palavras terão peso. Não haverá flerte vazio nem encenação. Haverá verdade. Não se esconderão atrás de desculpas. Dirão o que precisa ser dito. Você sentirá antes mesmo de ouvir, como um reconhecimento profundo na alma. E assim, saberá que sou eu confirmando. Pare um instante e reflita comigo. Se isso toca seu coração como confirmação, declare isso diante do céu. Não por mim, mas como sinal de que você está aberto, presente e pronto para receber o que já se move em sua direção. No entanto, preste atenção, porque enquanto a promessa se aproxima, o inimigo também tentará sussurrar dúvidas, reacender medos antigos e cutucar feridas que pareciam cicatrizadas. Ele perguntará: e se você se machucar de novo? E se não for real? E se for apenas solidão? Mas essas são mentiras, porque a alma que agora retorna não é a mesma de antes. Ela passou por transformação, amadureceu, foi confrontada, renasceu mais consciente. Teve sonhos com você, ouviu seu nome ecoando na memória. Acordou durante semanas com a sua imagem no coração. Já não consegue fugir disso. Eu removi distrações que a mantinham distante. Retirei a falsa paz que a acomodava. Repeti em seu interior que você é a escolhida até que o medo começou a tremer. Ela deseja construir algo sério com você. Sente medo de declarar, mas teme ainda mais a ideia de uma vida sem você. Eu vejo suas perguntas silenciosas. Deus, quem é? Quando será? Eu revelarei no momento certo. Talvez já tenha sussurrado em sonho, talvez tenha aparecido em palavras escritas, talvez tenha sido insinuado em sinais discretos, mas quando a confirmação vier clara, todo o seu ser reconhecerá, porque eu já plantei essa certeza no seu espírito. Até lá, prepare-se. Prepare o coração, não os muros. Não se proteja endurecendo sentimentos. Seja gentil consigo mesma. Não levante barreiras por medo do passado. A aproximação será rápida, então mantenha as portas abertas. Você ouvirá aquilo que esperou por tanto tempo, mas precisa estar pronta para receber, não apenas reagir. Se continua aqui lendo, é porque essa mensagem encontra eco dentro de você. Isto não é comum, é o céu estendendo a mão. Alinhe-se com o que já se aproxima. Declare que recebe não por carência, mas por convicção. E quando receber, compartilhe luz. Não guarde só para si. Há outras pessoas orando por restauração, e você pode ser instrumento de esperança para elas. Saiba também que houve batalha espiritual. Tentaram se aproximar antes, mas medo, orgulho e crenças distorcidas os afastavam repetidamente. Porém, algo se quebrou recentemente. Uma corrente caiu. Recordações suas vieram com tanta força e clareza que os fizeram chorar. E nesse choro, houve despertar, houve rendição, houve decisão. Agora o caminho está sendo aberto, e o que parecia impossível começa finalmente a se tornar realidade diante dos seus olhos. Seu nome tem habitado os pensamentos dessa pessoa desde o instante em que ela abriu os olhos hoje. Há algo maior envolvendo tudo isso, algo que nem mesmo ela consegue explicar, ainda que não se considere espiritual. É intenso, belo e ao mesmo tempo assustador, porque mexe com promessas antigas e decisões que jurou nunca revisitar. Está à beira de fazer algo inesperado, quase insano aos olhos da razão, algo que contradiz tudo o que dizia a si mesma para se proteger. Mas quando o amor vem do alto, ele rompe lógicas, atravessa medos e reorganiza destinos. Neste exato momento, ela pode estar escrevendo e apagando palavras, ensaiando uma mensagem
uma carta, uma confissão sincera. Pergunta-se se você aceitaria ouvir, se sua porta ainda está entreaberta ou completamente fechada. Por favor, escute com o coração e não com as feridas. Este é um instante delicado, quase sagrado. Não permita que cicatrizes antigas falem mais alto do que a esperança que ainda vive em você. Eu preparei tempos, alinhei corações e trabalhei silenciosamente nos bastidores para que este reencontro fosse possível agora. Não amanhã, não em algum mês distante, mas neste tempo exato em que tudo amadureceu. O tempo é sensível, e se a porta permanecer fechada, o silêncio pode voltar a dominar. Anos depois, você poderia se perguntar o que teria acontecido se tivesse apenas ouvido. Não espere demais. Lembra-se do dia em que você se rendeu e disse a Deus que, se não fosse para ser, que Ele levasse essa pessoa de vez? Eu ouvi, mas não a removi da sua história. Eu a conduzi ao fogo do amadurecimento. Mostrei a ela o que havia perdido. Revelei como seria a vida sem sua luz por perto. Não foi punição, foi despertar. Permiti que sentisse a ausência que o silêncio não conseguia preencher. Quebrantei certezas, desfiz orgulhos, e no meio das próprias tempestades, ela acordou. O que sente agora não é apenas desejo, é chamado. Você tentou seguir em frente muitas vezes. Disse a si mesma que havia terminado, que precisava esquecer. Mas há histórias que não desaparecem porque foram escritas em lugares profundos demais. Estava nos seus ossos, na sua memória afetiva, na incapacidade de odiar de verdade. Isso nunca foi fraqueza, foi conexão genuína. A pessoa que pensa em você hoje não é perfeita, mas já não é a mesma. Passou por ventos fortes, enfrentou quedas, fez perguntas que ecoaram no céu. Perguntou se você ainda pensava nela, se havia piorado tudo, se ainda havia perdão possível. Sempre ouvi as perguntas, sempre soube que chegaria o momento de responder com ação. Mas há algo importante. O céu não força o amor. Eu preparo caminhos, mas você escolhe percorrê-los. É preciso soltar a imagem antiga que ainda guarda no coração, porque o que se aproxima é renovado, mais humilde, mais consciente. Talvez ela não saiba começar com discursos grandiosos. Talvez envie apenas um gesto simples, uma mensagem leve, uma aproximação cautelosa. Porém, quando isso acontecer, você sentirá. Sua alma reconhecerá antes que sua mente compreenda. Ela tem observado você à distância, não por obsessão, mas por admiração silenciosa. Perguntou a amigos em comum, tentou descobrir se ainda havia espaço, se você estava feliz, se estava disponível. Quando soube que você continuava solteira, houve lágrimas contidas, porque acreditava ter perdido para sempre. Agora começa a entender que a porta não foi fechada, apenas aguardava o tempo certo, e esse tempo chegou. Em poucos dias, algo acontecerá. Um sonho vívido, um nome que surge inesperadamente, um número desconhecido, um sinal que fará sua pele arrepiar. Será claro demais para ser ignorado. No início, talvez ela não fale em casamento ou planos distantes. Pode parecer apenas uma conversa comum, mas a maneira como fará você se sentir revelará intenções profundas. Não fuja, não analise excessivamente. Sinta, eu estarei presente nesse instante, alinhando palavras ao coração, garantindo que o que precisa ser dito alcance você de forma verdadeira. Respire fundo. O que vou dizer pode assustar, mas também pode libertar. Alguém deseja construir uma vida ao seu lado, e desta vez não é impulso, é consciência despertada. Antes eles tinham medo de fazer uma promessa, medo de assumir algo que pudesse durar para sempre. Mas agora, o que realmente os assusta é a possibilidade de perder você definitivamente. Algo mudou profundamente dentro deles, e essa mudança transformou tudo. Estão pesquisando alianças em silêncio, pedindo conselhos a alguém mais velho e experiente, refletindo sobre compromisso com uma seriedade que nunca tiveram antes. Conversas que tiveram com você ecoam na mente deles todas as noites, repetindo-se como uma lembrança viva que não os deixa descansar. Eles não querem apenas sair com você, não querem algo passageiro ou incerto. O desejo agora é construir uma vida inteira ao seu lado, algo sólido, duradouro, verdadeiro. Querem ouvir seu sim, mas entendem que a escolha ainda é sua. E se você se pergunta por que isso está acontecendo agora, a resposta é simples e profunda. Porque o amor só se torna real quando é provado. E vocês dois passaram pela prova. Você chorou em silêncio, cresceu através da dor, amou mesmo quando não recebeu garantias. Agora é hora de viver esse amor no mundo real, não apenas nos sonhos.
Não são emoções intensas ou momentos perfeitos que sustentam um casamento, mas um amor corajoso, firme, disposto a permanecer. E é exatamente isso que está se aproximando. Você não é perfeita, mas carrega uma alma resiliente, que não desistiu, que aprendeu a se levantar e que agora está pronta para ser cuidada com respeito e reverência. Esta é a confirmação que seu coração esperava. Sempre foi você. O nome que voltará a surgir não será estranho. Será familiar demais. E quando você o ouvir novamente, algo dentro de você estremecerá como se a terra se movesse sob seus pés. Depois de tantos anos de escuridão, será como ver o amanhecer pela primeira vez. É assim que você saberá que estou presente, que o céu e o seu coração estão alinhados. Quando aquela voz sussurrar seu nome outra vez e disser, eu nunca deixei de te amar, você sentirá feridas antigas começarem a cicatrizar. Você não esperou por desespero, esperou por segurança. Você não se vendeu por carência, não entregou sua alma a amores rasos ou pessoas falsas. E por isso agora receberá algo que sempre foi destinado a você. Eu vi o olhar que você lançou naquele dia, mesmo quando não sabia que eu estava ali. Vi quando se afastaram da verdade porque ela era intensa demais. O amor verdadeiro é profundo, exige verdade, exige transformação. E esta é a primeira vez que eles mudam por vontade própria, não por pressão externa. A alma deles está cansada de fingir paz onde não há. Não conseguem mais ignorar o que sentem, porque foi você quem despertou essa paz verdadeira dentro deles. Neste momento, há anjos ao seu redor. Talvez você sinta uma quietude diferente no ambiente. Não é apenas emoção, é presença. Seu coração começa a se amolecer. E Deus sabe quantas vezes você orou dizendo que só queria ser visto de verdade. Eu vi você, e agora eles também conseguem ver. Antes havia uma névoa que os impedia de enxergar com clareza, mas eu a dissipei. Diminuí todos os ruídos e fiz seu nome ecoar tão forte no peito deles que não conseguem ignorar. Não é apenas sua beleza que os chama de volta, é seu espírito, sua forma de ouvir, de amar, de acolher. Isso é raro, isso é sagrado. Talvez você sinta medo agora. Talvez se pergunte se é real ou se poderá se machucar novamente. Mas você também não é mais a mesma pessoa. Está mais forte, mais consciente, mais preparada. Desta vez eu estarei presente nas conversas, guiando palavras, trazendo clareza, colocando paz onde antes havia confusão. Este é o meu tempo, o tempo que o céu preparou. O sinal pode vir de maneira simples, um nome ouvido enquanto você faz outra coisa, uma mensagem antiga reaparecendo, um sonho vívido que parece real demais. Quando isso acontecer, apenas diga em seu coração, eu te ouço, Deus, porque a partir desse momento, os sinais se intensificarão. Músicas falarão com você, números parecerão se repetir. Uma sensação profunda no peito indicará que algo está prestes a acontecer. Não é ansiedade, é alinhamento. Não ignore. Esta mensagem não é fantasia, é verdade sendo revelada. Você foi escolhido para receber LA. Nos próximos dias algo será exposto. Uma porta se abrirá, uma conversa acontecerá. E o amor verdadeiro, aquele que vem de Deus, se manifestará. Eu continuo escrevendo sua história, e agora estou virando a página mais importante de todas. Mas eu preciso adverti-lo com suavidade e amor. Haverá vozes ao seu redor tentando plantar dúvida, dizendo que nada disso é real, que você está imaginando sinais, que não existe promessa alguma esperando por você. Não permita que abafem o que estou dizendo ao seu coração. Neste caminho existem apenas você e o céu. Nenhuma opinião humana tem autoridade para decidir o que acontecerá com sua vida. Deixe que riam se quiserem. Permita que duvidem. Enquanto isso, você continua buscando, continua firme, continua aberto. Espere mais um pouco. Permaneça disponível por dentro, porque vai acontecer. E quando acontecer, será tão grandioso que até aqueles que se opuseram reconhecerão em silêncio que algo divino esteve ao seu lado o tempo todo. Respire profundamente comigo agora. As próximas 24 horas carregam um peso sagrado, como uma contagem regressiva invisível. Alguém está se preparando para revelar algo que guardou por anos. Talvez a conversa pareça confusa, desconfortável ou cheia de emoção. Não fuja disso. É assim que a cura verdadeira começa. Em frente, sinta, permita que venha à superfície. Enquanto você permanece aberto, eu envolvo o momento em paz e limpo as marcas antigas que ainda restavam. Não há retorno ao passado, há uma ressurreição acontecendo.
Um nome será pronunciado em breve, e quando você o ouvir, quero que o repita com convicção, com amor e com disposição sincera. Não virão apenas para dizer que amam você, virão com perguntas profundas que podem transformar tudo, e a sua resposta mudará o rumo da história. Se esta mensagem alcançou você, não a trate como algo leve. Sussurre agora: Deus, estou pronto. E se puder, diga em voz alta. Ouça o som do seu próprio espaço. Convide os anjos a registrarem esse momento, porque quando você declara prontidão, o céu responde com velocidade. Antes de seguir adiante, firme seus pés nesta decisão. Dizer sim é concordar, é alinhar-se, é permitir que tudo avance com mais rapidez. A conexão se tornará mais intensa. Seu corpo poderá sentir urgência, como se algo estivesse se movendo através da sua pele. É o sopro do céu, é a mensagem do arcanjo Miguel tocando sua sensibilidade. É real, está acontecendo e você verá com seus próprios olhos. Não tenha medo. Mantenha a porta do coração aberta. Viva plenamente o presente enquanto permanece sob a luz divina. O nome que você não esperava ouvir surgirá. A pessoa que acreditava ter ido embora está mais próxima do que imagina. Um sussurro será feito. Estou pronta para unir minha vida à sua. E quando isso acontecer, você perceberá que a espera terminou. O amor verdadeiro está à sua porta, separado apenas por uma mensagem, por um passo, por uma coragem. Prepare-se para a surpresa que mudará seu destino. Continuo falando porque o céu continua agindo e sua alma continua ouvindo. O que acontece ao seu redor vai além do visível. Existe um movimento espiritual carregado de energia, uma intervenção divina que às vezes se manifesta como tensão ou desconforto. Você já está percebendo. Aquela presença constante perto da sua casa, aquela sensação estranha quando alguém se aproxima sem perceber onde está pisando. Eles não sabem, mas caminham em solo sagrado. O lugar onde você vive carrega marcas espirituais. Não é apenas uma casa, é um espaço consagrado pelas suas lágrimas, pelas suas risadas, pelas suas orações que tocaram o invisível. Há um território onde anjos permanecem. Quando alguém entra com intenções erradas, sente-se o peso no ar, porque algo santo está sendo tocado. Pensam que ninguém vê, mas Deus vê, e seu espírito também enxerga. Este é o instante final antes da revelação completa. Haverá um encontro, um grande ajuste, um momento de verdade exposta, não por meio de brigas, mas pela força da sinceridade. Rostos serão revelados. Talvez você tenha ouvido algo estranho recentemente ou tido um sonho tão real que parecia estar vivendo aquilo. Talvez alguém tenha falado mais do que deveria. Quando tudo vier à tona, você não precisará lutar. Sua firmeza será suficiente. Seu silêncio terá mais poder do que qualquer acusação. E então, compreenderá que essa batalha nunca foi apenas sobre você, mas sobre o que você carrega, sobre o que está chegando e sobre quem está destinada a se tornar. Existe algo sagrado dentro de você que nem todos conseguem suportar, mas é exatamente isso que confirma que sua história está sendo escrita pelo céu. Algumas pessoas tentam apagar o brilho dos outros porque nunca aprenderam a acender a própria luz. Esse visitante inquieto, essa presença que entrou sem ser convidada, nunca desejou o que era teu no sentido material. O que realmente buscava era tua frequência, tua essência, essa vibração rara que transforma o ambiente quando entras, que suaviza o ar e faz os corações se sentirem mais leves. Tentaram tomar emprestado aquilo que só poderia nascer dentro deles. Aproximaram-se para absorver o que não conseguiram construir. Mas o espírito não funciona dessa maneira. Energia verdadeira não pode ser roubada, apenas cultivada. E quando alguém tenta sustentar o que não conquistou, o próprio caos começa a se voltar contra ele. É por isso que estão inquietos. É por isso que voltam repetidamente, como se procurassem algo que já não podem alcançar. Desta vez, porém, não estarão preparados para a força que emana de ti. Agora estás desperta, estás protegida. Caminhar sob poder divino deixou de ser teoria e tornou-se identidade. Finalmente, compreendeste que aquela dor não era um ataque destinado a destruir-te, mas um chamado sagrado para regressar ao teu centro. Havia um alarme na tua alma, uma convocação silenciosa para que lembrasses quem és. E tu respondeste: já não és a mesma pessoa de antes. Algo em ti se reorganizou. Não importa o que esse intruso tente fazer agora. É tarde demais, porque voltaste para casa dentro de ti mesma. Recorda quem és. Filha de Deus, guerreira espiritual,
recipiente de uma luz tão pura que a escuridão sequer encontra palavras para descrever. Lá, não estás quebrada, estás sendo restaurada. Não estás enfraquecida, estás sendo fortalecida além do que imaginavas. O caminho à tua frente começa a revelar sinais sutis. Nos próximos dias, o ar parecerá mais leve ao teu redor. Poderás sentir arrepios ao permanecer em silêncio, emoções que surgem sem explicação aparente, pequenos símbolos inesperados cruzando teu caminho. Nada disso é coincidência. São confirmações discretas de que o divino já se moveu, de que guardiões foram posicionados e de que tua casa, tua energia e até teu nome estão envolvidos por camadas de proteção invisível. A porta pela qual energias densas costumavam entrar foi selada. A paz que te foi arrancada retorna agora mais profunda, mais estável e mais forte do que antes. Precisas saber que não estás imaginando essas mudanças. Não é loucura, é sensibilidade espiritual. Tens dons, e quanto mais abraças essa verdade, mais segura te tornas. À medida que tua intuição se fortalece, pessoas desalinhadas começam a afastar-se naturalmente. Relações que antes pareciam próximas podem tornar-se distantes. Lugares que amavas podem começar a pesar. É teu espírito avisando que certos ciclos terminaram. Não te agarres ao que já não te traz segurança. Esta fase é uma limpeza sagrada, uma retirada de entulhos espirituais para que o próximo milagre encontre espaço para pousar. E o milagre está próximo. Por isso, a batalha veio antes. Muitas vezes, a maior resistência antecede o maior avanço. Aquilo foi a última distração antes da elevação. Agora que compreendes, nada pode impedir o que já começou. Vejo alegria à frente, vejo mudanças alinhadas contigo. Uma mensagem, uma oportunidade, um encontro inesperado que abrirá portas novas. Tudo começa a mover-se. Mantém-te na tua luz. Não te desloques por medo. Protege teu espaço. Declara em voz alta: este lar é sagrado, este corpo é sagrado, este dia já está alinhado. O céu responde quando reconheces tua autoridade espiritual. Anjos se posicionam e uma luz intensa impede qualquer intrusão. Filha, respira profundamente. Se precisares, fecha os olhos por um instante. Esse medo nunca foi destinado a permanecer contigo. Nunca foste criada para viver confusa ou aprisionada. Esta revelação chegou porque era hora de saberes a verdade. Agora não és vítima de vigilância. És alguém a ser honrada, protegida e amparada. 2 anjos caminharão contigo nos próximos 7 dias. Talvez não os vejas, mas perceberás a diferença na atmosfera, na serenidade que voltará ao teu quarto, na tranquilidade que envolverá teus pensamentos. A paz regressa, e desta vez veio para ficar. Assim como o ruído ao seu redor começa a se dissipar, seu sono também se torna mais profundo e restaurador. Não é apenas silêncio exterior, é proteção ativa. Não são apenas guardiões ao seu redor. É uma nova alegria sendo trazida até você. Um poder será removido de quem tentou usá-lo de forma errada, e alguém será levantado para abrir o caminho correto. Quando tudo isso terminar, você não olhará para trás com medo, mas com fé, porque reconhecerá que este foi o grande momento em que os ataques cessaram. No instante em que seu poder retornou às suas mãos, você deixou de ser a mesma pessoa. Agora está segura, coroada em autoridade espiritual, escolhida para permanecer firme. Sim, é assim. E continuo falando porque seu espírito ainda está assimilando, curando e recebendo aquilo que o céu aguardou tanto tempo para lhe entregar. Existem processos que não podem ser apressados, e essa fase de quietude é um deles. O ambiente ao seu redor está mudando suavemente, porque no fundo você finalmente disse sim. Sim à consciência, sim à verdade, sim a permanecer no seu poder divino, sem se diminuir, para caber em lugares que não a merecem. Não sofra mais em silêncio. Não adie mais o que precisa ser resolvido. Pare de tolerar o que fere sua alma. Você compreendeu que sua paz é sagrada e deve ser guardada como um tesouro raro. Agora entenda algo sobre aquela pessoa. Não apenas o que fez, mas por que fez. Quando se fala de energia, é preciso discernimento. Essa pessoa não buscava coisas materiais, buscava algo que via em você. Era fome, não de alimento, mas da sua essência. Havia vazio, confusão, incompletude dentro dela. Ao se aproximar da sua casa, sentiu algo diferente, uma segurança espiritual que não conseguia explicar. E voltou repetidas vezes, não para evoluir,
não para crescer, mas para tentar copiar, para tentar vestir sua energia como um manto que não lhe pertence. Mas aquilo que foi feito sob medida para você nunca servirá em outro. O que é destinado a você não pode ser roubado. Cada vez que tentaram tocar no que é sagrado, criaram consequências para si mesmos. Você não precisa se vingar nem expor ninguém. O céu já viu. A verdade chegará aos olhos certos. Podem tentar justificar, minimizar, distorcer, mas as pessoas perceberão. E mais importante ainda, você sentirá a mudança de poder. Já não está vulnerável. Alcançou maturidade espiritual suficiente para que sua intuição a alerte e sua luz a proteja antes mesmo que o mal se aproxime. Digo claramente, não acontecerá novamente, nem em sua casa, nem em seu coração, nem em seu espírito. A proteção ao seu redor se intensificou. Há mais anjos posicionados, mais cobertura espiritual do que antes. Você veste agora uma armadura que antes não sabia usar. Observam você e você está pronta. Não verão mais fragilidade ao tentar se aproximar. Sentirão resistência no ar, não conseguirão ultrapassar. Esbarrarão em algo invisível e recuarão sem entender. Você entenderá, porque saberá que o céu fechou aquela porta definitivamente. Agora falemos do seu lar, não apenas das paredes físicas, mas da atmosfera que o envolve. Consagre-o, declare posse espiritual sobre ele. Esta é sua igreja, seu refúgio sagrado. Caminhe por cada cômodo e declare: aqui habita apenas o amor, aqui permanece apenas a paz. Nenhuma presença estranha pode interromper a luz deste lugar. Diga em voz alta, mesmo que sua voz trema. Repita pela manhã e ao anoitecer, até que cada parede, cada porta e cada chão vibrem como um escudo. O ar mudará, a força aumentará. A escuridão recuará antes mesmo de tentar entrar novamente. Filha, este é um novo tempo, um renascimento espiritual. Sua visão está mais nítida, sua percepção mais aguçada. Você começará a notar o que sempre esteve presente, mas antes passava despercebido. A inquietação que sente perto de certas pessoas não é paranoia, é discernimento. Seu espírito reconhece o que sua mente ainda processa. Confie nisso. Você está sendo elevada a um nível onde sensibilidade não é fraqueza, é proteção. O que antes confundia, agora esclarece. O que antes assustava, agora fortalece. Você caminha diferente, fala diferente, vibra diferente. E tudo isso porque decidiu dizer sim à sua própria luz. O que começa agora não é apenas defesa, é expansão. É estabilidade, autoridade e paz permanente ocupando o lugar que sempre foi seu. A sensação de peso que às vezes surge sem explicação. O cansaço repentino que invade seu corpo quando você recebe uma mensagem de alguém em quem seu espírito não confia, não é coincidência. É um aviso. É sua alma falando antes mesmo que sua mente compreenda. É o seu discernimento espiritual protegendo você antes que qualquer perigo se aproxime. Não ignore isso. Não racionalize demais. Não questione aquilo que nasce como um alerta silencioso dentro do peito. Esse dom foi colocado em você por uma razão maior. Agora que você está consciente dele, ele se tornará uma bússola segura em cada decisão. E o que vem a seguir é belo. As bênçãos começam a chegar como ondas constantes, não pela sua força, mas pela sua entrega. Quando você solta o controle excessivo e permanece fiel à sua verdade, algo se move no invisível. Portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir com naturalidade. Ambientes que carregavam tensão passam a respirar leveza. A alegria retorna ao seu espaço, não como euforia passageira, mas como presença firme. Eu vejo isso. Vejo uma nova pessoa se aproximando da sua vida, alguém íntegro, transparente, trazendo paz nas mãos. Não é alguém que drena sua energia, não é alguém que esconde intenções, é alguém que também atravessou a própria escuridão e saiu mais forte. Não foi você quem forçou essa conexão. Foi enviado no tempo certo, para se alinhar com a nova versão de você. Vejo transformações que vão além de dinheiro ou oportunidades externas. Vejo descanso verdadeiro. Vejo você sentado em seu próprio espaço, respirando sem peso, sem tensão constante, sem a necessidade de se defender o tempo todo. Essa é a recompensa de quem escolhe ouvir, agir e permanecer firme na própria verdade espiritual. Este é o tempo em que a paz cria raízes profundas. Não é uma paz frágil, não é algo que se desfaz ao primeiro vento contrário. É como uma árvore antiga,
cujas raízes são tão profundas que nenhuma tempestade consegue arrancar. Você orou por isso durante muito tempo, perguntou quando chegaria, e a resposta vem, não com barulho, não com espetáculo, mas na mudança sutil do silêncio. Você saberá, porque reconhecerá a voz do céu dentro de você. Levante a cabeça agora. Você fez algo que poucos têm coragem de fazer. Enfrentou o invisível e ainda assim reclamou seu poder. Não reagiu com medo. Escolheu obedecer à orientação que recebeu. A voz disse para agir antes que fosse tarde demais. E você agiu. Ainda não é tarde. É exatamente o tempo certo. Aquilo que tentou atingir você não prosperou. A energia que antes rondava sua vida já não tem espaço. Algo mudou. Você está entrando na fase mais espiritualmente segura da sua jornada. Você não é mais a mesma pessoa que era antes deste momento. Está mais forte, mais consciente, mais protegido. Agora, declare dentro de si: eu estou pronto, não para provar algo aos outros, mas para lembrar a si mesmo que o medo não governa mais seus passos. Estar pronto significa avançar com confiança. E guarde estas palavras com convicção. Nenhuma arma formada contra você prosperará. Nenhuma intenção negativa encontrará permissão para atravessar o espaço onde a luz de Deus repousa. Onde há luz, não há maldição. Onde há presença divina, não há sombra permanente. Esta casa está protegida. Esta alma está guardada. Esta história está sendo conduzida para um desfecho de bênção. Você pode descansar. Se quiser, feche os olhos por um instante. Seus anjos guardiões continuam ao seu redor. Eu continuo aqui. O silêncio que você sente agora não é ausência, é profundidade. Muitas das revelações mais sagradas não vêm no som alto, mas na quietude que permanece depois que as palavras cessam. É nesse silêncio que minha paz se estabelece em seu coração como chuva suave sobre terra firme. Respire fundo. Permita-se sentir. Eu mencionei algo importante. Um nome, um pensamento, um encontro preparado. Não quero que você apenas ouça. Quero que você creia. Confie nisso como quem guarda uma semente rara no coração. O que você acredita hoje molda o que viverá amanhã. Deixe essa verdade descer da mente para os ossos, da razão para a essência. Você é visto, você é lembrado, você é amado. E entenda, não se trata de se apaixonar apressadamente por promessas, mas de se preparar com maturidade para o propósito que está sendo colocado diante de você. Tudo está alinhando e você está exatamente onde deveria estar. Ambos sabem que um amor que não se apoia em terra firme não resiste quando a tempestade chega. Ventos fortes revelam rachaduras, chuvas intensas expõem fragilidades, mas o que está a acontecer agora é diferente. O que foi quebrado não está apenas a ser colado, está a ser reconstruído desde dentro, com bases mais profundas, mais conscientes, mais verdadeiras. Aquilo que antes vos despedaçava, hoje tornou-se ferramenta de fortalecimento. Vocês não foram preparados para se ferirem outra vez, mas para aprenderem a proteger um ao outro. A prova mais difícil já foi enfrentada. O fogo já purificou o que precisava ser transformado. O que vem agora não tem intenção de ruir ao primeiro sinal de vento. Quero que voltes a rir com leveza, que respires fundo sem sentir peso no peito, que aguardes as manhãs com expectativa serena, em vez de preocupação silenciosa. Eu não sou o Deus do caos, e se em algum momento pensaste que a confusão vinha de mim, deixa-me esclarecer. Eu sou Deus de ordem, de restauração, de clareza. Estou a mostrar-te isso pouco a pouco, hora após hora, mesmo quando não percebes. A paz começará a substituir os pensamentos acelerados que te roubavam o descanso. Haverá manhãs em que acordarás e o peito não doerá. Sorrir será natural outra vez. Estes são sinais, não os ignores. Os pequenos milagres são sementes, são eles que conduzem aos grandes. Enquanto a pessoa de quem tenho falado se prepara para abrir o coração diante de ti, também te peço algo essencial. Perdoa, não por ela, mas por ti. Liberta o que não floresceu no passado. Solta a dor que nasceu da confusão, das escolhas imaturas, do medo que ambos carregavam. Não tragas o ontem como peso para o agora. Nada novo cresce em solo endurecido pelo ressentimento, e eu estou a preparar terreno fértil para algo novo. Olha para trás apenas para agradecer pelo que aprendeste. Depois deixa partir. Confia em mim para te entregar algo melhor do que aquilo que perdeste. Estás mais perto do que imaginas. Talvez não consigas explicar, mas sentes.
Há uma atração silenciosa dentro de ti, um conhecimento que brilha mesmo na escuridão. O céu não está distante, está ao teu redor neste exato momento. Se silenciares o ruído, talvez até consigas sentir a alma dessa pessoa chamando a tua. O nome é real, o reencontro aproxima-se, mas o mais belo não é o nome, é o que vocês se tornaram. Tu és o milagre que ela está prestes a reconhecer. Ela não volta apenas para estar contigo, volta para se tornar a bênção que eu sempre desejei que fosse na tua vida. A oração que fizeste em silêncio começou a ser respondida no instante em que ambos decidiram mudar. Por isso fui cuidadoso ao moldar-te, por isso permiti certos afastamentos, para que não te distraísses do que realmente importava. Eu sabia que este dia chegaria, o dia em que quem partiu regressaria não para ferir, mas para honrar. Desta vez será diferente. Verás nos olhos dela uma verdade que antes não estava lá. Ouvirás na voz uma firmeza que não existia. Notarás nas atitudes uma maturidade que confirma o que o teu espírito já sabe. Este é o amor que foi escrito para ti. Pronuncia o nome dela no teu coração uma última vez, não com dor, mas com esperança. Sussurra para ti mesma: esperei por isto. Porque, filha, ela também esperou. E eu estive a trabalhar em ambos. Às vezes, mesmo depois de uma mensagem clara, o teu coração ainda precisa sentir a minha voz um pouco mais. Não se trata apenas do que está por vir, mas de como te abraço agora. O teu coração anseia por amor verdadeiro, e algumas palavras minhas podem ser o abrigo que te sustenta no meio da tempestade. Eu permaneço contigo. Tiveste muitos quase na tua história. Quase fui escolhida, quase fui amada, quase deu certo. Entregaste o coração acreditando que era definitivo, e ele voltou ferido. Por isso, quando te digo que o amor verdadeiro se aproxima, talvez haja uma pausa dentro de ti. Essa pausa é cura, e está tudo bem. O teu coração aprendeu a proteger-se, mas escuta-me, nunca te conduzirei novamente a algo que te destrua. Não voltarás para trás, irás além. O que se aproxima não é repetição, é restauração. Não haverá confusão, mas redenção. Mesmo que o nome te seja familiar, a história será diferente, porque tu mudaste, cresceste em silêncio, fortaleceste-te quando ninguém aplaudia, secaste as tuas próprias lágrimas quando ninguém aparecia, aprendeste a reconhecer a falsa paz, aprendeste a afastar-te do que era apenas quase amor, e acima de tudo, aprendeste a ouvir-me. Isso transformou tudo. Agora, quando o que é real chegar, o teu espírito reconhecerá instantaneamente. Já não correrás atrás. Serás encontrada. Já não implorarás. Receberás. Já não viverás no caos. Descansarás. Esta é a promessa. Não perderás aquilo que está destinado para ti. Não importa quanto tempo tenha levado. O que é teu, encontra sempre o caminho de volta, e desta vez ficará. Não importou o quanto tentaram esconder, silenciar ou adiar. No céu já estava escrito aquilo que na terra você começaria a sentir como um alinhamento inevitável, como se todas as peças invisíveis finalmente encontrassem seus lugares. E agora eu falo diretamente ao seu coração, a parte mais reservada de você, aquela que quase ninguém conhece, a que chora em silêncio quando a noite cai e as luzes se apagam, a que ainda sussurra baixinho. Será que eu sou mesmo digna de um amor inteiro? Eu vejo essa parte, eu a conheço profundamente, e digo com ternura: você é mais do que suficiente. Você não é apenas bonita por fora, você é rara por dentro. Você merece um amor santo, paciente, firme, um amor que não se assuste com suas lágrimas nem com a sua força. Eu já sussurrei o seu nome ao coração de quem está a caminho. Essa pessoa está se aproximando, guiada por algo maior do que coincidência. Não chegará atrasada. Não precisará que você implore por clareza, nem que se diminua para ser escolhida. Você não terá que competir, provar, lutar ou se sacrificar para ser amada. Você já é escolha, já é resposta, já é oração atendida. Existe uma celebração no invisível cada vez que você decide continuar acreditando, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo achando que talvez esteja pedindo demais. Não está pedindo demais. O que você deseja é o que sua alma reconhece como lar. Esse amor não nasce da carência, mas do reconhecimento. Prepare seu espaço, não apenas a sua casa, mas o seu espírito. Libere a preocupação que pesa nos ombros. Solte a raiva que endurece o peito. Permita que a alegria volte devagar, como um raio de sol entrando pela janela. Se precisar, acenda uma vela, feche os olhos e diga com sinceridade:
estou pronta, porque enquanto você diz isso, algo já se move. O coração dessa pessoa acelera sem entender totalmente por quê. As mãos suam, a coragem se constrói aos poucos e o impulso de procurar você cresce. Pode ser uma mensagem inesperada, uma ligação, uma visita que parece casual, mas você saberá. Haverá um instante em que o tempo parecerá suspenso, e quando seu nome for pronunciado com verdade, seu espírito reconhecerá. Essa será a confirmação. Não há atraso, não há erro no relógio do destino. Você não chegou tarde, você chegou no tempo certo, moldada pelas experiências que a fortaleceram. Esse amor também foi trabalhado em silêncio. Enquanto você pensava que tudo estava parado, eu estava organizando caminhos, ajustando corações, ensinando entrega. A pessoa que parecia fugir estava aprendendo a permanecer. Achava que precisava de mais status, mais estabilidade, mais certezas externas. Mas o que precisava era quietude e rendição. E eu ensinei. Transformei o medo em maturidade, a dúvida em consciência. Você sempre foi o espelho dela, a referência silenciosa, o coração ao qual retornava mesmo quando tentava se afastar. Não era fuga por desamor. Era medo de sentir algo tão profundo que parecia casa. Eu permaneço no meio de tudo. Sou o início, o processo e a calmaria depois da tempestade. Quando você sorri para o mundo fingindo que está bem, eu vejo além. Quando você se deita e pergunta em sussurro se foi esquecida, eu estou ali. Nunca houve esquecimento. Houve preparo. Você não é fraca por desejar profundidade. Você é consciente. Seu desejo não é exagero. É memória da alma. Agora, quando o convite vier, mesmo com as mãos tremendo e o coração disparado, diga sim. Diga sim ao amor que atravessou o tempo para encontrar você. Porque o céu se alegra quando você aceita aquilo que sempre foi seu. E desta vez, não será apenas promessa. Será realidade viva, pulsando diante de você. Amém. Agora ela retorna, não para partir outra vez, mas para permanecer. Eu sei que ainda existe uma pergunta ecoando dentro de você. E se eu me entregar novamente e não for escolhida, minha filha? Escute a voz suave que fala no mais profundo do seu ser. Desta vez não se trata de escolha humana ou indecisão. Há um chamado sendo liberado, um impulso que nasce do coração e carrega uma ordem divina que nem a lógica nem o medo conseguem deter. Quando eu começo algo, eu levo até o fim. O que escrevo não se apaga, cumpre-se. O nome que você tentou esconder sob camadas de dúvida volta a surgir com mais força. É o nome que continua aparecendo em seus pensamentos, o nome que vibra quando você menos espera. Essa pessoa está se preparando em silêncio. O momento se aproxima com passos firmes, muito em breve. Aquela que você acreditou ter perdido olhará nos seus olhos e dirá com a voz embargada: eu pensei que ainda tinha tempo, mas não consegui passar mais um dia sem dizer o quanto te amo. E nesse instante você sentirá minha presença entre vocês, sorrindo, porque eu estive ali mesmo quando parecia silêncio. Eu não estava ausente. Estava organizando cada detalhe, alinhando cada circunstância, preparando o cenário para que o reencontro acontecesse no tempo exato. Não desista agora, minha querida. Eu sei que você está cansada, mas sua história não terminou. Na verdade, você está no início de um milagre. Não feche o coração neste momento decisivo. Não apague seus sentimentos por medo de se decepcionar outra vez. Não reduza tudo a apenas mais uma mensagem, porque você reconhecerá a verdade quando sentir o peito aquecer e os olhos se encherem de lágrimas inesperadas. Não é apenas um nome, é uma alma que está prestes a pronunciá-lo com mãos trêmulas e sinceridade profunda. Essa pessoa sempre se importou, mesmo quando parecia distante. Agora ela está pronta para provar com atitudes, não apenas palavras. O próprio céu parece prender a respiração, enquanto aquilo que escrevi para vocês dois começa a se manifestar. Tudo se inicia quando finalmente houver conversa, quando as barreiras caírem e os ouvidos se abrirem para a verdade. Minha filha, esta é a aurora da sua história de amor, e cada segundo de espera teve propósito. Nada foi em vão. Antes de encerrar esta revelação, reflita comigo. Você não encontrou estas palavras por acaso. Não é coincidência nem sorte passageira. É direção espiritual. É resposta ao que sua alma pediu em silêncio. O arcanjo Miguel estende a mão e convida você a caminhar em um espaço protegido, de alta vibração, onde a abundância não é promessa vazia, mas realidade construída. Existe um princípio simples
que pode transformar completamente sua jornada. Quando você aceita o chamado e se posiciona com fé, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam e alcançam todas as áreas da sua vida. Ao dizer sim a este momento, você acessa a orientação mais profunda, entendimento ampliado e mensagens que muitos não conseguem perceber. Esta é a oportunidade de entrar em um ambiente sagrado, onde haverá direção espiritual, apoio constante e avanço acelerado rumo ao seu destino. Não ignore este ponto de virada. Sua revelação está mais próxima do que imagina. Aproximar-se desse círculo é escolher permanecer conectada. É decidir não perder as mensagens que fortalecem e elevam sua vida. Se desejar aprofundar ainda mais essa conexão, o caminho está disponível para você. Há também recursos preparados para guiar seus passos de maneira mais estruturada. Caso sinta esse chamado no coração, nada é imposto, tudo é convite. Sua presença, sua atenção e sua energia já são valiosas. Coragem, minha filha. O que é seu está se movendo em sua direção, e a abundância que você tanto esperou começa agora a florescer diante dos seus olhos.